Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história da São Paulo Railway, a primeira ferrovia planejada e construída pelo Reino Unido no Brasil. Inaugurada em 1867 e estendendo-se por mais de 130 quilômetros, a São Paulo Railway foi uma conquista incrível da engenharia da época. Não apenas transformou a maneira como as pessoas se moviam, mas também teve um impacto profundo na economia brasileira, facilitando o transporte de café e outras mercadorias do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Nesse sentido, a São Paulo Railway é uma parte vital da história de São Paulo e do Brasil, além de um testemunho da visão e tenacidade dos pioneiros que a construíram. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a história desta ferrovia incrível, desde sua concepção até a sua influência duradoura na malha ferroviária paulista. Então, aperte os cintos, pois estamos prestes a embarcar em uma viagem intrigante pelo tempo. Se você estiver entusiasmado quanto nós para descobrir mais sobre a história da São Paulo Railway, não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Tudo começou no ano 1859, quando Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, junto com um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial acerca da importância da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos, para o escoamento da produção de café e transporte de passageiros. O Decreto Imperial número 1759, de 26 de abril de 1856, autorizou então a concessão de uma estrada de ferro na província de São Paulo ao Barão de Mauá. O trecho de 800 metros de altitude e 8 quilômetros de extensão da Serra do Mar era considerado impraticável. Por isso, Mauá foi atrás de um dos maiores especialistas no assunto, o engenheiro ferroviário britânico James Brumleys. O projeto dividia a ferrovia em 3 segmentos para efeito de execução e operação. O primeiro trecho ligava o Porto de Santos à raiz da serra, em Cubatão, atravessando uma planície pantanosa. O segundo trecho, o mais complexo, correspondia à subida da Serra do Mar, contraforte rochoso, escarpado, com cobertura de floresta tropical sobre terreno frágil, sujeito a índices pluviométricos altíssimos, onde seria necessário vencer um desnível de 762 metros de altura em apenas 8 quilômetros. Já o terceiro segmento ligava o topo da serra à cidade de Jundiaí, passando pela capital São Paulo. Mesmo diante de todos os desafios, a ferrovia acabou sendo inaugurada, demonstrando a persistência e tenacidade de seus engenheiros e construtores. Surgiu assim a primeira estrada de ferro construída em solo paulista, com 139 quilômetros de extensão. A São Paulo Railway Company, ou popularmente conhecida como Inglesa, que ligava o Porto de Santos à cidade de Jundiaí. Financiada com capital e tecnologia ingleses, sua construção foi iniciada em 1860, enfrentando muitas dificuldades técnicas durante a sua implantação, principalmente no trecho da Serra do Mar. Em seu percurso, a São Paulo Railway tinha seu quilômetro zero na cidade de Santos, mais precisamente no bairro do Valongo, na região central. Cruzava os municípios de Cubatão, Santo André, Estação de Paranapiacaba,
Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, novamente Santo André, no centro da cidade, e São Caetano do Sul, até chegar à capital paulista. A denominação Estrada de Ferro São Paulo Railway Company se manteve até o ano 1945, assim que a São Paulo Railway foi encampada pela União, passando-se a se chamar Estrada de Ferro Santos Jundiaí, a partir do ano 1946. Nestas fotos, podemos ver a estação ferroviária da São Paulo Railway, no Porto de Santos, o seu quilômetro zero, em meados do século XIX. O Porto de Santos iniciou suas atividades no princípio do século XVI, operando com estruturas rudimentares até fevereiro de 1892, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais construídos. Localizada estrategicamente próxima ao porto, a estação ferroviária da São Paulo Railway permitia o transporte eficiente e rápido das cargas, conectando o interior do estado às rotas marítimas internacionais. Hoje, a antiga estação ferroviária do Porto de Santos é um importante patrimônio histórico do Brasil e foi rebatizada com o nome Estação Valongo. Embora não esteja mais em operação, suas estruturas retratam um período marcante na nossa história. Aqui temos a estação da Estrada de Ferro São Paulo Railway, no município de Cubatão, em 1967. Também conhecida como Estação Raiz da Serra, com o nome se contrapondo à Estação de Alto da Serra, hoje Paranapiacaba. Ela foi a segunda estação construída pelos ingleses no período da duplicação das linhas, entre 1895 e 1901. A primitiva estação foi entregue ao tráfego no ano 1867, para ser a estação de partida da subida da serra, pela linha da Serra Velha, ou seja, a original. Na foto, os ferroviários em serviço na estação, destacando o chefe e a elegante edificação em estilo vitoriano. Fotografias da estação de Paranapiacaba, chamada inicialmente de Estação do Alto da Serra, localizada na cidade de Santo André, região metropolitana de São Paulo. A história de Paranapiacaba começa em 1860. Para vencer a Serra do Mar, um grande desafio de engenharia na época, a empresa São Paulo Railway Company construiu a Vila de Paranapiacaba, que serviu como centro de controle operacional e moradia para os funcionários e suas respectivas famílias. A estação de Paranapiacaba, situada no topo da serra, foi inaugurada em 1887, coincidindo com o ano em que a São Paulo Railway foi inaugurada. O sistema de trens funiculares, utilizado para vencer a íngreme Serra do Mar, era uma verdadeira proeza da engenharia da época. A estação e a vila ao redor possuem arquitetura de inspiração britânica, como as casas de madeira e a famosa Torre do Relógio, que se assemelha ao Big Ben de Londres. Em 1981, o sistema funicular foi desativado, mas a vila e a estação foram preservadas, tornando-se um importante patrimônio histórico. A Estação da Luz, uma das mais icônicas e belas estações ferroviárias da São Paulo Railway, foi inaugurada num prédio acanhado, no ano 1867. Projetada pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver, o prédio é um exemplo impressionante da arquitetura vitoriana do século XIX. Alguns anos depois, o prédio foi demolido e outro maior foi construído para atender a demanda cada vez maior de passageiros e mercadorias ali embarcadas e desembarcadas. Finalmente, por volta de 1890, a São Paulo Railway Company decidiu aumentar a estação e fazer algo compatível com o rapidíssimo crescimento da cidade na época. A nova estação foi finalmente inaugurada em março de 1901, quando a antiga já havia sido demolida no ano anterior. O prédio, destruído por um incêndio em 1946, 2 dias antes da entrega da São Paulo Railway pelos ingleses ao governo, com o fim do monopólio inglês de 90 anos,
foi reconstruído com um andar a mais e sobrevive até hoje, sendo um símbolo da resiliência de São Paulo. Desde o final de 1996, os então ainda existentes trens de passageiros deixaram de sair dali, sendo transferidos para a estação da Barra Funda. A Luz, então, passou a ser apenas uma estação dos trens metropolitanos da CPTM. No ano 2004, coincidindo com os 450 anos da cidade de São Paulo, a Estação da Luz foi entregue restaurada, tanto em sua arquitetura quanto em suas plataformas, agora readaptadas para os atuais trens metropolitanos. Em 2006, ali foi inaugurado o Museu da Língua Portuguesa, tirando da estação as características para as quais foi construída. Agora, uma menção honrosa à Estação Júlio Prestes, que, muito embora não tenha feito parte da São Paulo Railway Company, mas sim da Estrada de Ferro Sorocabana, está localizada bem ao lado da Estação da Luz, o que facilitava sobremaneira o bandeamento do café que vinha do sudoeste, do oeste paulista e do norte do Paraná para a São Paulo Railway, que era a única ferrovia que fazia o trajeto da capital ao Porto de Santos na época. A estação original foi inaugurada em 10 de julho de 1872. Devido à sua importância estratégica, a nova estação Júlio Prestes, projetada no estilo arquitetônico francês do século XVI, começou a ser ampliada em 1925, sendo reinaugurada em 1938. O seu nome foi dado em homenagem ao ex-governador de São Paulo e ex-presidente eleito do Brasil, Júlio Prestes. Atualmente, o local abriga a Sala São Paulo. Aqui temos fotografias das oficinas da São Paulo Railway, situadas na Lapa, por volta do ano 1936. Esta aqui é uma fotografia da estação da São Paulo Railway Company na cidade de Santo André, em meados da década de 1930. Esta imagem mostra a estação da Água Branca, que foi aberta juntamente com a inauguração da ferrovia Santos-Jundiaí, pela São Paulo Railway, em 14 de fevereiro de 1867. Aqui temos a icônica estação Ipiranga Vila Prudente, construída pela São Paulo Railway no ano 1886 e reconstruída em 1960 pela estatal que substituiu a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Esta bela fotografia traz a estação ferroviária de Caieiras, também implantada ao longo da antiga São Paulo Railway. A estação foi inaugurada em 1º de julho de 1883 e foi construída para atender o próspero distrito de Franco da Rocha, que devido à chegada de indústrias, estava em franca expansão. Hoje, o conjunto da estação ferroviária de Caieiras encontra-se tombado devido à sua importância cultural. Esta fotografia mostra a estação da São Paulo Railway Company, instalada no bairro da Lapa, no final da década de 1860. Esta foto retrata a estação da São Paulo Railway Company no bairro de Perus. A implantação desse conjunto ferroviário expôs o desenvolvimento gerado no bairro de Perus, uma das regiões pelas quais a ferrovia passou. A estação da Barra Funda foi aberta pela São Paulo Railway Company em 1892, próxima à estação do mesmo nome pertencente a Sorocabana. A estação tratava-se de um armazém regulador, que regulava os estoques para serem encaminhados para o porto ou para o interior. Também atendia aos passageiros do já populoso bairro da Barra Funda. Aqui temos a imagem da estação ferroviária de Pirituba, que foi inaugurada pela São Paulo Railway Company em 1º de fevereiro do ano 1885. Finalmente, apresentamos 3 fotografias, 2 do fim do século XIX e uma do início do século XX, do ponto final da estrada de ferro da São Paulo Railway Company, a estação ferroviária da cidade de Jundiaí, que foi inaugurada em 16 de fevereiro de 1867. A realização deste web documentário só foi possível com o gentil apoio do pesquisador Ralph Menuti Gisbrecht, proprietário do site estaçõesferroviarias.com.br.
Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para continuar recebendo novos conteúdos como este. Até mais!